Você vai conhecer uma das cadeias mais sinistras nessa história do sistema prisional. Confira. Um lugar distante e temido por qualquer criminoso. Localizada em Taubaté, interior de São Paulo, a Casa de Custódia e Tratamento ocupa uma área de 35 mil metros quadrados. Os 5 pavilhões do complexo são de segurança máxima. Mas os presos do sistema carcerário de São Paulo não querem ser transferidos para cá, não é por essa razão, mas por outra que pode ser facilmente compreendida. Ninguém jamais conseguiu fugir daqui. É mais ou menos, porque na época essa era uma cadeia conhecida como uma cadeia de cara psicopata, louco. Esse sistema, a gente tá falando aqui de uma cadeia que tem mais de 30 anos, para falar a verdade para você, tá bom? Mas é interessante você analisar porque você vai perceber a diferença, como isso aqui é bizarro, bizarro de verdade. Quatro pavilhões são reservados aos presos que precisam de tratamento psiquiátrico ou cumprem medida judicial de segurança. Nos corredores, alguns internos fazem a faxina, outros apenas repetem o gesto mecanizado de quem há muito perdeu o contato com a realidade. Chapadão. Cada um representa um caso, um crime. Mas há histórias que nem os piores filmes de terror seriam capazes de reproduzir. Olha a cara desse maluco aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha a cara desse maluco. Mas há histórias que nem os piores filmes de terror seriam capazes. Mano, olha a cara desse... Olha a cara desse maluco. Imagina você tá tirando uns dias, daqui a pouco você cruza um maluco com essa cara aqui, ó. É porque a imagem tá um pouco ruim. Mas tipo, psicopata, meu. Bizarro, né? Que situação. Que história muito louca essa aqui. Vamos lá. De reproduzir. Como a de José Benedito Lima, de 39 anos de idade. Há 6 anos matou o próprio pai de maneira estarrecedora. Olha a cara desse aqui também, mano. Cara de psico. Tem uns presos, é o que eu falo aqui no canal. Tem presos que podem ser recuperados. Tem outros que é sem chance. Olha a cara de psico. Estamos falando de um vídeo aqui bem antigo, tá bom, galera? Isso aqui é a história da prisão. Bora. Se você gostar desse tipo de vídeo, não se esqueça. Deixa seu like, comenta aqui abaixo que eu vou estar sempre trazendo vídeos assim pra você. Depende sempre do seu like isso aqui. Sempre. Eu tenho uma facãozada na cabeça. Aí eu descarnei, separei da carne, assei tudo. Ah, o cara... Coração, pedaço da... Os doentes são tratados com medicamentos. Você viu o que ele falou? Ele falou que ele fez picadinho e ainda assou, cara. O pai. O pai. É ou não é bizarro isso aqui? Bizarro. Tarefas de rotina no presídio. Eu jogava sangue nas pessoas com AIDS, braços como questão. Eu era impulsão demoníaca e é incontrolável. Hoje o amor de Deus me dá paz. Este homem foi condenado a 1 ano de prisão por ameaçar de morte a ex-patroa. Mas já está preso há 3. Está sendo tratado e dá bons sinais de recuperação. Que eu tinha que cumprir, por mim, eu acho que eu já cumpri, né? Pelo crime que eu cometi também, né? Eu acho que é sociedade, né? Recuperar o controle da mente, sair pela porta de entrada e, quem sabe, nunca mais voltar. Um sonho que parece distante para os internos da Casa de Custódia de Taubaté. Enquanto isso, eles passam horas, dias, anos, sonhando com um voo de liberdade. Amanhã você vai conhecer o Piranhão. Pela primeira vez, uma câmera de televisão entra na unidade carcerária mais temida pelos criminosos de São Paulo. Vai ver o homem que matou mais de 90 pessoas. E exclusivo, uma entrevista com o maníaco do parque, Francisco de Assis Pereira, que diz ser um novo homem. Eu me sinto completamente lavado, limpo, purificado. Segurança máxima, disciplina rígida e possibilidade praticamente nula de fuga. É com esta filosofia que trabalha o diretor do complexo da Casa de Custódia, José Ismael Pedrosa, de 64 anos. Pedrosa era muito conhecido no sistema prisional, muito conhecido, né? Muitos presos da antiga sabem da história desse diretor aqui. Há 42, ele está no sistema penitenciário do estado. Com
Mãos de ferro, o diretor fiscaliza tudo, da comida à cela dos presos. Dirigir um presídio, como eu disse, não é coisa fácil. Precisa, sim, pulso firme, mas muito respeito à dignidade humana. Desde o momento em que nós chegamos aqui à casa de custódia, nós já percorremos 3 pavilhões. O corredor é imenso, como você pode observar. Foge ao alcance da vista. Neste momento nós estamos no pavilhão de número 4, conhecido como o pavilhão Acácio Nogueira. É ele quem dá entrada para o prédio conhecido como anexo, vulgarmente chamado Piranhão. Pela primeira vez, uma câmera de televisão vai entrar neste local. Você vai saber por que o Piranhão é tão temido por quem está no sistema penitenciário de São Paulo. Eu não sei se você percebe, e aqui a gente tem no canal um conteúdo bem completo sobre o CDP, mas se você fizer uma análise, essas cadeias eram muito grandes. O tamanho dos pavilhões, o tamanho dos corredores, o espaço físico. Então, eu até proponho isso aqui nas playlists do canal, falando sobre essa transformação de modelo de sistema mesmo, né? É interessante você assistir essas matérias um pouco mais antigas para você ter uma dimensão de como está as coisas atualmente. A imagem inicial que a gente vai tendo é exatamente essa. Olha, grades por todos os lados. Grade em cima, grade embaixo. E tudo aqui é muito controlado, tudo rigorosamente vigiado. Nós não vamos poder mostrar todos os detalhes por uma questão de medida de segurança. As 160 celas do Piranhão são individuais, onde os presos passam trancados em tempo quase integral, sem qualquer contato com o mundo lá fora, nem mesmo televisão. O banho de sol é de apenas 1 hora por dia. Ele sai um por vez, a cela acompanhando o guarda, chega aqui, passa por essa gaiola e passa para o pátio depois, individualmente. E o retorno procede da mesma forma. Por que tanto rigor assim, doutor Pedrosa? Questão de segurança até da própria integridade física deles, porque entre eles também há desafetos. Nesta quadra, o homem vive isolado. 35 anos não pode ser misturado com os outros, porque é um impulsivo. Já mais de 90 pessoas, segundo ele. Eu entro no pátio com o diretor Ismael Pedrosa, mas os seguranças ficaram do lado de fora. Nesta hora, foi impossível evitar o medo. Repórter ficou em choque com o Pedrinho, o Eliminador, que agora é falecido também, né? Pedrinho Matador exibe as inúmeras tatuagens do corpo. As expressões são assustadoras. Por que você está tomando banho de sol sozinho aqui? Eu já tomo banho de sol aqui faz um monte de anos já, há mais de 10 anos, que o juiz corregedor me isolou eu por causa de briga no pátio, né? Até para fumar sozinho também, certo? Então... Você não pode ser misturado com ninguém? Isso mesmo, tem que evitar, né? Porque você seria uma pessoa perigosa, é isso? É, pra ser sincero, né? Quantas pessoas você já... É que eu perdi até a conta, 90 e pouco. 90 e poucas pessoas, de que maneira você matou? É vários tipos, né? Não tem, né? Contando com o da rua, cadeia, né? E cadeia, faca, paulada. Antigamente eu matei. Já matei muito pro esporte. Uma coisa tá fazendo 6 horas difícil, tomar um banho gelado. Hoje não, hoje já mais com experiência, mais, né? Fica mais maduro. Né? Você acha que vai conseguir ir embora? Lógico. Quando você sair, você pode matar? Isso aí eu não vou dizer nada, porque eu prefiro ficar no silêncio, sobre esse respeito, né? Que eu tô querendo ir embora de qualquer jeito, pra me embora. Hoje, 28 e poucos anos que eu já tô preso. Do outro lado, o preso solitário brinca com a bola. Ele também não pode ser misturado com... É engraçado, né? Como é que o tempo vai transformando as pessoas. Eu vou trazer depois no canal, se você assim concordar, deixa aqui abaixo no comentário, alguns reacts também a respeito de algumas entrevistas do Pedrinho, porque você pega ele nesse tempo, e é muito interessante, como eu sempre falei, a cadeia produz monstros, a cadeia é uma fábrica de produzir monstros. Quando você analisa uma entrevista dessa do Pedrinho há muitos anos atrás, você conclui que o cara ali naquela ocasião, ele estava totalmente tomado
por uma situação que naquela época era uma situação de proteção. Em outras palavras, a cadeia sempre foi um lugar naquela época muito hostil, então era a lei do mais forte. O cara tinha que ter ali uma habilidade de se proteger, senão ele seria a própria vítima do sistema. Os demais detentos, porque todos querem acabar com a vida dele. Tem cabimento ficar vindo um elemento desse, aí estraga a gente, a sociedade lá fica tirando a gente como um monstro igual a eles. Agora, se você se encontrasse com ele aqui nesse pátio, o que aconteceria? Tá faltando um dia pra mim ir embora. Pode ter certeza que eu mandava ele direto pro inferno. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, está aqui desde que foi preso, em agosto de 98. 98. Ele levava suas vítimas para o Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, com o pretexto de tirar fotografias. Lá, ele as matava friamente. Como é que tem sido esse tempo todo em que você está aqui no Piranhão? Não foi nada fácil adaptar com o local, mas graças a Deus eu me entreguei a uma influência profunda. Eu entrei em êxtase aqui dentro, através da palavra, né? Através da palavra de Deus. E eu perdi os sentidos naturais lendo a Bíblia, né? E através da palavra eu fui me identificar comigo mesmo, a personalidade maligna que estava dentro de mim. Que é aquela coisa que eu florava dentro de mim, aquele desejo aquele desejo canibal, entendeu? Você viu que ele mexeu com a boca, né? Fez tipo, lembrou e deu, o corpo dele reagiu. A psicologia responde a respeito disso. Depois dá uma pesquisada aí, você vai ver. Eu senti desejo de uma hora para outra eu senti desejo de comer a carne humana, compreende? Eu senti desejo de devorar, mastigar. Eu não marcava encontro com as forças malignas, compreende? Mas ela marcava encontro comigo porque não tinha espada nenhuma, não tinha as armaduras de Deus. Você se sente perdoado hoje? Eu me sinto por Deus completamente, não somente perdoado, como restaurado. Eu me sinto completamente lavado, limpo, purificado. O maníaco do parque está preso ou está morto? Graças a Deus, está morto, completamente morto. Mas há as famílias que ainda choram a ausência, né? A falta das filhas. O que você diz para elas hoje? O que eu tenho a dizer para elas é que elas se apeguem com Deus, como eu me apeguei com Deus, porque a salvação é individual. E pela minha pessoa, em relação a cada familiar, eu tenho coragem de dizer, me perdoe. Aqui entra uma questão extremamente polêmica. Eu só vou jogar uma polêmica para você pensar, tá bom? Biblicamente falando, ele tem razão. Deus pode perdoar tudo aquilo que ele fez. Aí tem pessoas que falam, não, Deus não perdoa isso. Biblicamente falando, ele tem como ancorar o seu argumento na palavra de Deus, tá? Eu não vou entrar nessa discussão, se eu acredito ou não, se isso é verdade ou não. Eu não vou entrar nessa discussão, porque essa é uma discussão que nem os próprios evangélicos, católicos, toda aquela galera que se diz cristã tem um consenso, então eu não vou ser maluco de entrar nessa atmosfera aqui, que é uma atmosfera extremamente complexa. Agora, muito interessante, né? Você observar a história da prisão, você observar a história desses caras. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa seu like, porque o like demonstra que você gostou. E aí eu trago mais conteúdo nesse sentido para você aqui no canal, tá bom? Eu sempre tento trazer algum conteúdo que possa agregar alguma coisa para você, que a gente possa debater em cima do tema, tudo na questão de dividir um pouco de ideia. Eu queria ouvir a sua ideia a respeito da matéria de hoje. Gostou? Achou legal? Achou interessante a história do Piranhão? Depois eu tenho mais uma matéria que eu quero fazer um react, ela é um pouquinho mais longa, vai estar logo aqui no canal, falando também de uma entrevista entre os dois, mas será tema do nosso próximo vídeo no canal. Beleza? Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto, mais um react para você. Obrigado pela sua participação. Até o nosso próximo encontro. Valeu!